E aí, minha galera, tudo bom com vocês? Eis-me aqui para cumprir o meu papel, para cumprir o meu propósito, para honrar o meu compromisso, conforme eu falei no Instagram, de passar tudo aquilo que eu aprendi e venho aprendendo diariamente, até porque o aprendizado ele é eterno, sobre as grandes questões da humanidade, que são aquelas questões que todo mundo diz que não tem explicação, que faz parte dos mistérios de Deus, que é bom nem saber, porque talvez seja até pecado saber, né? De acordo com o que dizem pra gente. E desde que eu aprendi isso, minha gente, eu me sinto em compromisso. Só que eu sempre negligenciei esse compromisso um pouco, porque sei lá, as demandas da vida, a gente vai olhando para as outras coisas, sabe? E eu fui deixando isso um pouco de lado, mas eu sempre senti um impulso muito forte, latente no meu coração para falar, para colocar as caras e falar tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu aprendi. Sabe por quê? Porque se não tivesse tido uma pessoa corajosa para falar o que eu aprendi e eu ter tido a oportunidade de ouvir, eu não sei como eu estaria mentalmente hoje, eu não sei como estaria a minha vida hoje. Porque as informações que eu obtive são muito preciosas, elas são muito importantes. A título de desenvolvimento pessoal, a título de paz, a título de evolução espiritual, entendeu? Que são exatamente as coisas que a gente veio pra cá, para esse sistema Terra, para desenvolver. Então, assim, eu, nesse momento, por estar falando para quem estiver disposto a ouvir, eu me sinto aliviada, porque é como se eu estivesse tirando um peso das minhas costas, mas não do lado negativo. É como se eu estivesse fazendo o que eu mais do que acho, o que eu sinto que eu devo fazer, que é falar. Falar tudo aquilo que eu aprendi, falar tudo aquilo que eu venho aprendendo e tudo aquilo que eu ainda vou aprender, até porque o aprendizado é eterno. Eu coloquei alguns temas no Instagram para que fosse decidido qual era o tema mais importante, que as pessoas tinham mais dúvida, e as pessoas decidiram que queriam ouvir o que eu entendi sobre o nosso propósito de vida, o que é que a gente veio fazer aqui. Mas antes de falar, eu tenho que trazer 3 observações a respeito de tudo. A primeira observação é a seguinte: não tem como eu falar tudo o que eu tenho para falar em 5 minutos de vídeo, nem em 10 minutos de vídeo, porque o que a gente tá pretendendo fazer aqui é trazer informações muito importantes, informações que elas não são rasas, elas são extremamente profundas e às vezes, não sempre, um pouco complexas. Nada que não possa ser compreendido. Mas a gente não está falando aqui sobre o que a gente vai comer no jantar. A gente está falando aqui sobre as grandes perguntas da humanidade, sobre tudo aquilo que a gente às vezes até se angustia de pensar porque a gente não tem a resposta. E não é que eu tenha todas as respostas, isso seria até presunçoso para me dizer, mas eu hoje me sinto muito mais em paz, eu me sinto muito mais aliviada por tudo que eu aprendi, porque eu sei que é verdade, eu não acho que é verdade. Verdade, achar que uma coisa é verdade, o achismo, ele está dentro de uma crença. Eu sei que é verdade porque eu experiencio isso, eu vivo isso, eu já tive provas concretas e diárias de tudo que eu aprendi. Então, assim, não tem como eu ser rasa nos meus vídeos, não tem como eu ser rápida, porque a gente tá vivendo numa sociedade que é muito rápida, que é tudo muito rápido, e um clique quer resolver a vida, e não é assim, tá? Então, os meus vídeos, eu pretendo que eles não sejam tão longos, mas eles também não vão ser vídeos extremamente curtos, até porque eu preciso fazer uma base de entendimento para que você tenha um caminho neural suficiente para entender o que eu pretendo passar. Número 2, não existe outro momento para aprender, para entender o que eu aprendi e o que eu venho entendendo. Porque a gente está no momento, a gente está no pico de um momento mundial, minha gente, do qual a gente precisa urgentemente expandir a nossa consciência. A gente está exatamente naquele momento que a Bíblia chama de apocalipse. Eu não sou religiosa, eu não estou levando para o lado religioso, tá? Eu não tenho religião, minha religião é espiritualidade e autoconhecimento. Mas não é só o livro sagrado dos cristãos que fala isso.
Todos os vieses espirituais vêm dizendo a mesma coisa. A gente está num momento de transição planetária, o planeta vai mudar, o sistema Terra ele vai mudar. É só você observar o que está acontecendo agora. A gente está em ruína, galera. O mundo está ruindo. Economicamente, é só você olhar para o contexto completo, global. Economicamente, geograficamente, acontecendo catástrofes naturais por todo o mundo, terremotos. Agora, nesse momento, no Rio Grande do Sul, está acontecendo a maior catástrofe da história, que não era esperado. Não estava nem na imaginação dos governantes que isso poderia acontecer. Então, assim, eu falei lá no Instagram que chegaria um momento da humanidade que os grandes mestres falam que a humanidade ela vai ser dividida em 2 grandes grupos, os que ajudam e os que vão ser ajudados. Quanto antes você entender o que eu tenho para falar, o que tantas outras pessoas já estão falando, porque tem muita gente falando o que eu tenho para falar, talvez você se conecte com a minha forma de falar, mas eu já aprendi de inúmeras outras pessoas que estão passando a mesma informação que eu vou passar através dos meus vídeos. Quanto antes você entender, quanto antes você aprender, melhor estará a sua mente diante do que está por vir, melhor estará o seu reagir e você saberá o que fazer exatamente, como apesar das turbulências, estar presente e estar no máximo possível de paz que você poderá estar. Você está vendo, você está percebendo que a humanidade está adoecendo, inclusive mentalmente. A juventude, as pessoas mais velhas, os idosos, estão cada dia mais dependentes de medicamentos para controlar a mente, para poderem sobreviver na atualidade. E isso também faz parte desse sintoma, desse colapso mundial que a gente já está vivendo, a gente já está acontecendo e que vai se intensificar muito mais com o passar do tempo. Então, assim, é urgente. O seu desenvolvimento espiritual, a sua expansão de consciência, ela é para ontem, ela não pode ser deixada para amanhã, até porque foi só isso que você veio fazer aqui. Você não veio fazer outra coisa, você não veio aqui para pagar conta, para fazer filho, para sobreviver, para ter um trabalho, para qualquer coisa. Isso vai acontecer naturalmente porque a gente vive aqui e essas são as demandas que a gente tem aqui, nessa forma de vida da qual a gente se encontra, né? Da qual a gente vive. Mas esse não é o teu propósito aqui. O teu propósito é saber quem tu é. O teu propósito é expandir a tua mente. O teu propósito é entender que muito do que te foi dito, muito do que te foi informado não é verdade e não diz respeito à realidade. Tem uma frase muito interessante, que é a primeira frase do livro Um Curso em Milagres. Eu acho que está na primeira página, na verdade. Não é a primeira frase, está na primeira página do livro. Que ele fala que o curso em Milagres, ele não é um curso facultativo. Ele não usa essas palavras. Eu estou tentando te passar o que ele quer dizer. Ele fala que o currículo ele não é facultativo. Só é facultativo o momento que tu vai escolher fazer. E essa é a verdade para todos nós. A expansão da consciência não é uma opção da qual tu tem. Tu vai expandir, tu vai entender, tu vai saber quem tu realmente é. Tu vai entender todas as grandes questões em algum momento, porque tu não tem como fugir disso. O teu caminho é retornar para o teu Criador, é retornar para o teu Pai. E todo mundo vai passar por isso. Tu só vai escolher quando tu vai fazer isso. E esse é o propósito desses vídeos. Esse é o propósito de eu estar aqui agora falando para vocês, porque eu escolhi há 3 anos atrás me informar, aprender, evoluir, espiritualmente falando, mentalmente falando, em questão de autoconhecimento, porque eu sabia dentro de mim que isso que a gente vive aqui não é a realidade. Isso aqui, tudo bem, é a nossa vida, mas sempre existiram grandes lacunas que para mim não tinha respostas. Eu não aceitava que a gente veio aqui só para fazer o que a gente faz. Nascer, crescer, ter um filho, ter uma profissão, juntar dinheiro e morrer. Eu nunca aceitei isso. E eu sabia que tinha algo muito grandioso por trás, do qual ninguém nunca soube me dizer, mas que gritava no meu coração: tu precisa ir por esse caminho, tu precisa aprender. E eu fui, eu aprendi, eu tô aqui para dizer o que eu aprendi. Tô aqui para te passar o que eu aprendi. Então é isso. E outra coisa, a terceira observação que eu faço antes de entrar no tema, é que talvez tenha conceitos que eu traga que você não consiga absorver de imediato, porque é necessário, para você entender a expansão da consciência, é necessário um nível de abstração um pouco maior do que a média da humanidade.
E nem todo mundo tá nesse nível, nem todo mundo chegou nisso ainda, mas como eu falei logo atrás, todo mundo vai chegar. Em algum momento, todo mundo vai chegar, a consciência vai expandir e as pessoas vão conseguir entender e compreender todos esses temas com mais facilidade. Tem gente que não suporta ouvir nada que tenha relação com autoconhecimento e espiritualidade, porque o ego foge de imediato, ele não quer ouvir porque ele sabe que seguir por esse caminho vamos dizer assim, é a dissolução dele, é a fusão com Deus. Mas se você se você tá aqui, provavelmente é porque você tem já dúvidas, tem coisas que não tem respostas para você e você quer saber, então provavelmente você já está pronta para ouvir bastante coisa. Só peça um pouco de paciência. Se você não compreender alguns conceitos, insista, porque com o tempo você vai conseguir compreender. Vai conseguir compreender. Na medida que a gente vai estudando mais, a consciência vai expandindo mais e as coisas vão ficando mais fáceis, tá? Então vamos lá. Começando. O tema ganhador foi o propósito de vida, que é o que todo mundo quer saber. Geralmente as pessoas querem saber sobre o propósito de vida porque elas estão perdidas profissionalmente. Elas estão em profissões das quais elas não gostam ou até gostam, mas acham que não é o caminho delas aquilo ali. E eu lamento informar, mas o seu propósito de vida não tem nada a ver com a sua profissão. Esse é o plot twist do vídeo. Não tem nada a ver com a sua profissão. E eu relutei muito para entender isso. Muito, muito. Por muito tempo eu queria que fosse. Eu queria que o meu propósito de vida aqui nessa terra fosse ter uma profissão, sei lá, bonita, honrada, cheia de status, cheia de honraria, sabe? Eu confesso, eu acreditava nisso. Eu acreditava que o meu propósito de vida aqui era ter uma profissão da qual eu me orgulhasse, eu orgulhasse os meus, fosse uma profissão muito nobre. E para onde eu olhava, os mestres espirituais dos quais eu estudei, através de livros, através de palestras, através de inúmeras fontes, me diziam que não. Esse não é o nosso propósito de vida aqui. Hoje eu entendo completamente que esse não é o nosso propósito de vida aqui. Só que o nosso ego, ele gosta muito de ser especial. E ele gosta muito de se identificar com coisas e situações. Então, eu te dizer que o teu propósito de vida aqui não é uma profissão, talvez até doa um pouco, porque tu provavelmente tem essa necessidade de se identificar com algum rótulo, com algum status, com algum grupo. E não é. Eu não tenho como dizer que é porque não é. Mas, antes de explicar o porquê não é, eu tenho que introduzir alguns conceitos, certo? O primeiro de todos os conceitos para explicar por que a tua profissão não é o teu propósito de vida é que eu tenho que te dizer exatamente o que é o teu propósito de vida. Eu tenho que ir para o conceito de ego e de centelha divina e tenho que te explicar exatamente qual é o teu propósito de vida com base nisso. Então, já que o teu propósito de vida não é a tua profissão, qual é o teu propósito de vida? É saber quem tu é e ser quem tu realmente é. Mas quem tu realmente é? Tu sabe? Tu acha que a maioria da humanidade sabe quem é? Ou a maioria da humanidade está vivendo papéis, está vivenciando papéis condicionados, dos quais eles nasceram sob aqueles condicionamentos e estão vivendo até hoje? Quando a gente pergunta geralmente a uma pessoa quem tu é, o que é que a pessoa diz? Meu nome é tal, sou filha de fulano de tal, minha profissão é tal, gosto de tal coisa, não gosto de tal coisa. Enfim, né? Na medida que você tem mais intimidade, a pessoa consegue deixar mais claro o que ela acha que é, dar mais detalhes de quem ela acha que é. E não, minha gente, não. Nenhum rótulo é quem a gente é. A gente não é a nossa nacionalidade. A gente não é a nossa profissão. A gente não é nada que pode ser limitado no espaço e no tempo. Nada daquilo que disseram que a gente é. A gente não é católico, a gente não é evangélico. Essa é a nossa fantasia. Esse é o nosso personagem. Esse é o personagem que escolheu encarnar aqui nesse momento do espaço-tempo para se experienciar, para se conhecer, para viver determinadas experiências e para evoluir com base nessas experiências, mas essa não é a nossa verdadeira natureza. Então, o que é a nossa verdadeira natureza?
Tem uma passagem bíblica que diz que Deus, ele fez seu filho à sua imagem e à sua semelhança. As pessoas confundem muito isso, as pessoas interpretam a Bíblia de forma muito equivocada. Quando as pessoas ouvem essa passagem, as pessoas acham que Deus, ele tem um perfil humanoide. Ele tem essas características aqui da gente, que Deus deve ser um ser muito bonito, porque a humanidade geralmente é composta de pessoas bonitas, né? As pessoas levam essa passagem para o lado físico. E essa passagem, Deus não está falando do nosso corpo físico. O filho dele não é imagem e semelhança dele fisicamente falando. Nessa passagem, Deus, ele diz que a gente é o que ele é. Mas ele não está falando da matéria. Ele está falando exatamente dessa outra parte que vive dentro da matéria e que não é o nosso ego. É a nossa centelha divina. É a parte de Deus que habita em todos nós, dentro desse envoltório aqui, dentro desse corpo. E que ninguém diz a gente que existe, né? A gente nem sequer sabe que existe. A gente acha que a gente é a nossa personalidade, a gente é o nosso jeito de ser. A gente é os nossos condicionamentos, os nossos medos, as nossas crenças. E não, a gente aprendeu a ser. Mas a nossa verdadeira natureza é que nós somos a imagem e a semelhança do nosso Pai Criador. Portanto, nós temos a mesma natureza de Deus. E é isso que nós somos. O nosso corpo, ele é dividido entre o nosso ego, que eu já falei o que são esses rótulos que a gente se dá, que a gente aprendeu a ser, e a nossa centelha divina. Uns chamam de centelha divina, outros chamam de Espírito Santo, outros chamam de eu superior, outros chamam de eu do futuro, que é a parte de Deus que ele subdividiu no momento da criação e que mora dentro de todas as criaturas. Gente, Deus, ele é tudo o que existe, inclusive você. Ele se experiencia através de você. Para muita gente, o fato de eu dizer e de todos os mestres espirituais dizerem que Deus ele se experiencia através da criação pode até parecer um ultraje, porque é como se esse fato ele diminuísse a onipotência de Deus. Pelo contrário, Um Curso em Milagres, o livro que eu estudo, ele explica isso muito bem. Deus, ele é sinônimo de amor. Deus é amor. E eu não estou falando do amor humano, porque o amor humano ele é muito condicionado. Ele é cheio de condições, ele é cheio de limite. Eu amo até aqui, mas se você fizer assim, eu já não amo tanto. Eu vou até aqui. Se você agir de determinada forma da qual eu não me agrado, meu amor ele já dá uma pausa. Não, o amor de Deus ele está muito além do que o amor humano. O amor de Deus ele é incondicional, ele é pura consciência. E é esse aspecto do qual nós temos dentro de nós e nós não olhamos, porque ninguém nunca disse a gente que essa é a nossa verdadeira natureza. A nossa verdadeira natureza é amor incondicional, é paciência infinita, é presença absoluta. A nossa verdadeira natureza é nós sermos imagem e semelhança do nosso Pai, através dessa característica que existe dele dentro de nós. E essa característica, a centelha divina, o nosso eu verdadeiro, ele fala conosco o tempo inteiro, minha gente, o tempo inteiro. Eu tenho certeza que em algum momento você, em silêncio principalmente, porque o nosso ego, que é essa mente barulhenta, essa mente que fala o tempo inteiro, que blá blá blá, o dia inteiro sobre coisas completamente irrelevantes. Eu não sei se vocês sabem, mas 98% dos nossos pensamentos de hoje foram iguais ao de ontem. E o de ontem iguais ao de anteontem. Então, assim, quando a gente tá em silêncio, a gente ouve muito o nosso eu verdadeiro falando com a gente. Fulana faz isso não. Ele sempre nos traz paz e bom senso e discernimento. Fulana faz isso não. Não discuto com tal pessoa não, porque em determinado momento essa pessoa vai chegar em determinado nível de compreensão. Fulana faz isso não, faz dívida não, tu não pode fazer não. Não é bom pra tu que tu faça. Não vai por tal caminho não, que é ruim. Ali é ruim, vai por aqui. E o que é que a gente faz geralmente? A gente ouve quem? A gente ouve o nosso ego. A gente ouve aquela voz que fala mais alto, porque a voz do Espírito Santo, a voz da centelha divina, a voz do nosso eu verdadeiro, é uma voz sutil, é uma voz educada. Que ela fala no nosso coração, ela traz paz, mas ela não tem a má educação que a voz do ego tem.
ela nos orienta, mas ela não nos obriga. E o ego, geralmente, ele é muito autoritário. A gente tem uma tendência a escutar o ego porque ele é autoritário. E ele fala de uma forma muito incisiva e a gente geralmente ouve porque a gente é muito conectado com o nosso ego. E é exatamente essa nossa conexão com o ego, que é com o nosso eu falso, que nos impede de sermos quem a gente realmente é. Jesus Cristo, quando ele veio aqui na Terra, que ele falou para as pessoas que estavam ao seu redor: vós sois deuses. Ele falou isso, tá na Bíblia, né? Que ele falou isso. Minha gente, ele não estava sendo legal, ele não estava sendo galera com a gente, com as pessoas que estavam lá, né? Ele não estava sendo simpático para ganhar simpatia do público. Ele estava falando exatamente dessa verdadeira natureza que a gente possui, dessa verdadeira essência que nós temos, do nosso eu verdadeiro, que é o eu conectado diretamente com o Criador. É a parte do Criador que mora em toda a criatura, principalmente na criatura que tem consciência da sua união com o Criador. No momento da criação, que foi o momento do Big Bang, que não foi uma explosão, foi uma expansão, Deus ele se expandiu para tudo o que existe. Portanto, Deus ele é tudo o que existe, inclusive você, inclusive eu, os animais, as plantas, absolutamente tudo. A realidade ela é uma só existe uma energia, só existe uma força que se expandiu para se experienciar através de toda a sua criação. E em cada criatura existe uma parte do Criador. Apesar de existir essa aparente divisão em formas, em pessoas, em seres, a realidade é a unicidade. A realidade é que nós somos filhos do mesmo Pai e nós temos apenas uma natureza, que é una com a de Deus, é igual à de Deus, embora nós não tenhamos nos criado, certo? Nós somos criaturas, nós não somos o Criador. E é exatamente por isso que a gente tem a mesma força, a gente tem o mesmo potencial, a gente tem o mesmo poder criativo do nosso Pai. Nós somos ilimitados em essência, nós somos poderosos, nós somos invulneráveis e nós somos imortais em essência. Quando acaba essa experiência aqui na Terra, a gente não morre, porque a gente não é isso aqui, a gente não é essa carcaça aqui, que tem um propósito inexorável, que eu vou falar mais pra frente. O nosso corpo não pode ser negligenciado, tá? Não é só uma parada espiritual de eu vou me conectar com a natureza, vou meditar e vou comer porcaria e não vou fazer exercício físico, não. Não é daí, não. O nosso corpo tem um propósito imenso na nossa vida. Mas, ainda quando ele perece, ainda quando ele vira pó, né, a gente continua. Porque a nossa realidade ela é imortal. Não existe nada, absolutamente nada que possa trazer vulnerabilidade para quem realmente você é, não para quem seu ego diz que você é, uma pessoa cheia de medos, uma pessoa cheia de angústias, uma pessoa cheia de ansiedades, de traumas e de bloqueios e de limites, não. Essa não é a sua verdadeira natureza. Esse é o que a sua mente barulhenta lhe diz sobre você, porque é isso que você aprendeu. E a mente, ela é um processo, a mente... Quando eu digo mente, eu falo processo pensamento-cérebro. Ele é apenas um processo de autopreservação e de proteção. O propósito do ego é nos proteger. O propósito do ego é viver em sociedade através do sistema de autoproteção dele mesmo. Mas o ego não é a nossa verdadeira natureza. O ego não é a nossa realidade. E o nosso propósito, seja nessa vida, seja nas próximas, é nos conectarmos 100% com a nossa verdadeira realidade e com o nosso eu verdadeiro. É nós deixarmos 100% que o nosso eu verdadeiro comande a nossa mente, comande a nossa fala, as nossas atitudes e os nossos pensamentos. E como é que a gente faz isso? Eu não tenho como explicar nesse vídeo todo o processo, mas é muito mais simples do que parece. Porque a nossa centelha divina, ela tenta nos guiar o tempo inteiro. A nossa conexão com o nosso Criador tenta nos guiar o tempo inteiro, fala conosco o tempo inteiro. Gente, Deus fala com a gente o tempo inteiro através da nossa centelha. Através do Espírito Santo, é a mesma coisa. O tempo inteiro, e a gente simplesmente não ouve, porque a gente se acostumou a ouvir a mentira, a ouvir a mente racional da gente, que tem medo de tudo, que quer se proteger de tudo, que todo mundo é uma ameaça, que todo mundo
tá ali sei lá, pra agredir, pra ofender, que o mundo é perigoso, que o mundo é isso, que não sei o que, não sei o que vai faltar, que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho isso. Meu amigo, tu tem o poder de criar universos, porque o teu poder é igual ao do teu pai. Só que tu tá acostumado a se colocar dentro de uma caixinha do tamanho de nada, porque não é só nessa vida, todas as vidas passadas, a gente se acostumou, a gente viveu identificado com o ego. Só que chegou a hora da gente despertar, da gente acordar e da gente entender o nosso real potencial. A nossa verdadeira natureza é a natureza ilimitada de Deus. Os grandes mestres que pisaram nessa terra, que não foi só Jesus Cristo, tá? Não foi só ele. Ele é o mestrão, ele é o grandão de fato, ele é o governador da terra, ele é o líder desse sistema terra, é ele. Mas teve Buda, teve Krishna, tem outro que eu amo ler os livros dele, é Eckhart Tolle, que ele entendeu essa questão da presença como a forma que a gente tem de se conectar com a nossa verdadeira natureza. Tem Joel Goldsmith, tem Hélio Couto, que é um grande mestríssimo que está encarnado agora e está passando os ensinamentos dele sobre a verdade da existência. Tem tanta gente que entendeu exatamente isso e que vive de acordo com isso. E é exatamente por isso que vive uma vida de extrema prosperidade, abundância, felicidade e presença. E não foi só Jesus, foram todos eles que despertaram para a realidade da vida, acordaram e passaram a viver em conformidade com essa realidade. Então, esse é o nosso propósito, esse é o meu propósito e esse é o teu propósito. Enquanto tu e eu não fizermos isso 100%, a gente vai voltar para viver várias e várias e várias e várias vidas até a gente, de fato, entrar em unificação com o nosso Criador. Porque o nome do meu canal é A Caminho de Casa. A casa que a gente tem que voltar é a mesma casa. Lembra da parábola do filho pródigo, né? Que ele abandonou o pai, ele foi embora, ele deixou toda a riqueza que ele tinha com o pai, toda a regalia, todo o luxo, toda a comida boa para viver uma vida lixo no mundo, que era uma vida que não tinha nada a oferecer a ele, e ele percebeu o quanto ele era pobre quando ele estava... Isso é uma simbologia, preste atenção que isso não foi uma história literal, isso é uma simbologia. Quanto ele era pobre quando ele abandonou a casa do pai. O que foi que ele fez? Vou voltar. Mas ficou com medo de que o pai não recebesse bem. Só que quando ele voltou, o pai o abraçou de peito aberto e fez uma festa para ele de boas-vindas, porque ele tinha decidido voltar para a casa do pai. A Caminho de Casa, que é o nome do meu canal, é exatamente esse trajeto de retorno que a gente tem que fazer para o nosso Criador, através da conexão, do pensamento, através dos sentimentos, através do exercício da nobreza, dos pensamentos nobres, das decisões nobres, da aplicação diária do amor incondicional, do não julgamento dos nossos irmãos. Tudo isso, minha gente, são exercícios de preparo para a nossa natureza divina, de aplicação da nossa natureza divina. Não é assim de uma hora para outra. Às vezes até é, como aconteceu com o autor que eu falei, Eckhart Tolle, que ele é o escritor do livro O Poder do Agora. Eckhart Tolle, ele vivia numa depressão tão profunda que ele pensava até em tirar a própria vida. Ele não se suportava, ele odiava quem ele era. E o que é que aconteceu? Teve um dia que durante o banho, ele estava tomando banho, já estava prestes a se, né, que, enfim... E ele ouviu uma voz na consciência dele que falava assim: eu não suporto mais viver com você. Aí nesse momento ele parou. Quem não suporta viver comigo? Se tem outra voz falando dentro de mim, então existem dois dentro de mim: o que não suporta e o que está aqui. Quem é essa voz? E a partir desse momento, ele teve um despertar espiritual, que ele entendeu o conceito de ego e de centelha divina. Ele entendeu o poder da presença na conexão com a centelha divina. E ele entendeu que o propósito de todo mundo aqui, dele, meu, seu e de toda a criatura consciente, é permitir que a centelha divina tome conta de todos os aspectos da nossa vida. Só que tem um adendo, tem uma coisa muito importante.
O nosso Criador, ele nos ama tanto. Vamos falar da parte da profissão agora, que eu sei que muita gente gosta de um esclarecimento maior. Ele nos ama tanto que no momento que a gente encarnou nesse sistema Terra para viver a vida que a gente está vivendo, ele colocou em nós determinadas facilidades, determinadas tendências. Tem gente que tem tendência, tem uma facilidade muito grande para falar. Tem gente que tem uma facilidade muito grande para fazer conta. Tem gente que tem uma facilidade muito grande para executar ordens, para escrever, para dirigir, para cozinhar, para fazer qualquer coisa. Toda criatura de Deus tem uma tendência, que é aquilo que dá um sinal de como você poderia se realizar profissionalmente nesse sistema Terra, certo? O que é, digamos assim, não o propósito. Eckhart Tolle, no livro, é outro livro, que eu até li semana passada, é o Despertar da Consciência. Ele fala que nós temos um propósito interno, que é exatamente essa questão da conexão com a nossa centelha divina, e nós temos o propósito externo, que pode ser o propósito profissional de fato. E ele fala que o propósito externo, se você não unificar o propósito interno com o externo, você pode conquistar milhões, você pode ser um profissional mais bem sucedido do mundo, que é o que mais acontece, gente milionária que tira a própria vida porque não consegue encontrar plenitude e felicidade, porque nenhuma profissão pode te dar isso. Nada que é externo pode te trazer felicidade, pode te trazer paz. Apenas o exercício do teu propósito interno, o exercício que te guia para Deus, é o que pode te trazer o que tu busca freneticamente fora. Não existe nada, gente, que possa nos trazer satisfação fora. A satisfação de fora é muito breve. A gente quer comprar um carro, compra o carro, já quer outra coisa. A gente quer viajar para um lugar, viaja, daqui a pouco já quer viajar para outro, porque nunca é o suficiente, nunca é o suficiente, nunca é. Se fosse o suficiente, a humanidade estaria bem. Olha para a humanidade, o que é que está acontecendo. Tá todo mundo louco, tá todo mundo doente, tá todo mundo ansioso, tá todo mundo violento. Então, assim, o propósito profissional da gente, que é o propósito externo, geralmente está ligado às nossas facilidades, né? É bom que nós tenhamos uma profissão nesse mundo, da qual nós sejamos felizes ao executá-la. Por quê? Porque é como se Deus, ele tivesse, quando a gente exerce aquilo para o qual a gente tem essa tendência para exercer, é como se Deus ele se manifestasse através da gente. A gente não só vai se beneficiar, como a gente vai beneficiar todos os nossos irmãos, que isso também é uma das maiores desígnios que a gente tem aqui. A gente tem que amar incondicionalmente as pessoas, ajudá-las ao máximo que a gente puder. Por quê? Porque nós somos um, como eu falei. Quando eu te ajudo, eu me ajudo. Quando eu te atrapalho, eu me atrapalho. Imediatamente volta pra mim, tá? Então, assim, o nosso propósito profissional geralmente tá ligado naquilo que a gente é bom. Aquilo que a gente é bom, aquilo que a gente é elogiado. Poxa, Anjinha, eu percebo que a Anjinha é tão boa nisso. Poxa, eu percebo que fulana, ela tem uma facilidade com determinada coisa. Olha pra isso, preste atenção nisso. Talvez o teu caminho esteja ali. Não sei se tu vai ter coragem para exercer o teu caminho, né? Porque às vezes o nosso caminho, ele não tem status social. Talvez aquilo que seja pra gente não tenha uma validação imensa da sociedade, mas se tu estiver buscando felicidade de fato, se tu estiver buscando realização, a realização não está no dinheiro, a realização não está na aprovação que uma profissão pode trazer. A realização está em tu ser uma pessoa completamente presente naquilo que tu fizer. E tu conseguir primeiro te beneficiar e depois de beneficiar o máximo de pessoas que tu conseguir atingir. E a partir daí, tu unificando o teu propósito interno com o teu propósito externo, tu vai conseguir atingir uma plenitude em vida que eu acredito que menos de 5% da humanidade hoje em dia exerce e consegue ter, tá? Então, assim, tudo bem tu querer ter uma profissão que te traga satisfação. Felicidade não. Felicidade nenhuma profissão pode te trazer, porque tudo aquilo que é transitório, tudo aquilo que pode se perder não nos traz felicidade. Só a conexão com Deus, que é imperdível, é impossível que tu perca. Tu pode no momento escolher não exercer, mas ela vai continuar contigo. É impossível que tu perca. Tu pode ter a faculdade de dizer, não, agora eu quero viver até o resto da minha vida conectada com o meu ego e fazendo do meu jeito sozinha. Tudo bem,
mas a conexão vai continuar lá contigo. No momento que tu escolher, tu tem acesso. Só essa conexão vai te trazer verdadeira felicidade. Só a realização da tua verdadeira essência vai te trazer verdadeira felicidade. E o reino dos céus, que Jesus tanto falava na Bíblia, o reino dos céus, ele não está lá em cima, ele não está em lugar nenhum. O reino dos céus, ele está dentro de tu. É exatamente essa escolha de deixar que Deus, ele guie os teus passos, que tome conta dos teus pensamentos, tome conta dos teus sentimentos e tome conta das tuas ações. Só assim tu vai conseguir ser aquilo que tu veio aqui para ser. Eu espero ter sido absolutamente clara nesse vídeo. Eu espero que todo mundo tenha conseguido extrair o máximo de informação possível. E em vídeos seguintes eu pretendo trazer formas diárias de a gente se conectar com a nossa verdadeira natureza, com o nosso eu superior, com o nosso propósito existencial último. Não existe nada mais importante do que isso. E não existe nada ao qual que tu tenha vindo fazer aqui que não seja isso. Obrigada. E eu espero ter acrescentado na sua vida, o mínimo que seja. Boa noite.